Então, nesta noite, nós vamos falar sobre uma parte do Livro dos Espíritos, que é união da alma ao corpo. Kardec, com o grupo de espíritos em que ele elaborou o Livro dos Espíritos, ele colocou uma sequência. Primeiro o nascimento, que é o encarne, a encarnação. É o momento em que o espírito encarna e começa a sua trajetória, quando se torna espírito, obviamente, porque o espírito mesmo, letra minúscula, o espírito é a energia cósmica que existe desde os seres unicelulares. Ele vai evoluindo até que um dia acorda no homem, ele é espírito. Então, primeiro começa com a encarnação dos espíritos, é quando o espírito, pela primeira vez, ele cria um corpo para si. Que é o espírito que cria o corpo, não é o corpo que cria o espírito. Isso é importante a gente dizer. O espírito cria essa condensação de energias. Nós somos uma condensação de energia, para que nós aqui possamos, durante uma estada que aqui vamos vivenciar, nós possamos aprender e evoluir. Então, essa é a primeira fase, a encarnação do espírito. Depois existe a fase do retorno do espírito para o plano espiritual. Encarna-se, depois Kardec desenvolve um capítulo sobre o retorno do espírito para o plano espiritual, que existe todo um estudo bem aprofundado que quem lê no Livro dos Espíritos, que conta como é que o espírito chega no plano espiritual, a sua situação, como é que ele vivencia, se ele entra em sofrimento, se ele chega mais evoluído, enfim, tem toda uma história muito importante para a gente refletir. Mas hoje nós vamos falar, depois do espírito ter retornado ao plano espiritual, agora é o retorno novamente para o corpo. Primeiro foi a encarnação, agora ele vai retornar, que se chama reencarnar. E o título é A União da Alma ao Corpo. Quem não estuda esses aspectos não tem conhecimento nenhum, nem pelo menos quem não é espírita, então não conhece nada. Sabe simplesmente, de acordo com os ensinamentos bíblicos, que é criado pela igreja, de que o espírito nasce e morre, o corpo morre e acabou, né? Uma encarnação só encarna, retorna para o plano espiritual, para as igrejas cristãs, retorna para o plano espiritual e lá ele só tem o seu destino. Se foi bonzinho, vai para uma região chamada céu, ou vai para uma região de sofrimento chamada inferno. Isso tudo é criação, né? Isso não existe. Pelos estudos e pelas comunicações mediúnicas e que a gente faz, não existe nada. Isso é criação da igreja. E hoje já os próprios estudiosos da igreja já dizem que céu e inferno é uma criação da igreja realmente para segurar o ímpeto das pessoas, fazer o mal, para ela procurar ser boa, para ir para um lugar chamado céu. Então, na realidade, é uma criação. Não existe céu e inferno como localização. Eu vou para o céu. Eu vou para o inferno. Quer dizer, como se existisse um local onde as pessoas iam gozar das beatitudes porque foi bom, ou vai sofrer num lugar chamado inferno porque foi mal. Isso tudo é criatividade. E o pior é que isso, de tanto falar, cola, né? Vai que cola e cola mesmo. Os espíritas têm uma visão diferente, mas mesmo assim, entre os espíritas tem muita gente que acredita nisso, né? E as igrejas falam, e a criança desde a infância já recebe aquela enxurrada de ensinamentos sobre céu e inferno, papai do céu, e a criança é a lei. É como se cria uma lei na casa legislativa, a criança cria uma lei dentro de si, e aquilo vai coordenar a sua vida, porque ele não sabe porque age assim, ou porque tem medo disso, ou porque tem medo daquilo, ele não sabe, mas está gravado.
e aquilo é uma lei interna, e que a pessoa passa assim. O problema é esse, passa assim. E para tirar isso da cabeça, não é fácil. Por quê? Porque o papai falou, porque a mamãe falou, porque a Bíblia falou, porque Deus falou, porque Deus castiga. Tudo isso é criação humana. Veja bem. Então, o que nós vamos hoje abordar? Claro que nós vamos abordar algumas perguntas e vamos, nas próximas exposições nossas, nós vamos continuar, porque é muito amplo. O assunto dá muita divagação, muitas perguntas, muitas dúvidas. Então, Kardec, na primeira pergunta que ele faz sobre a união da alma ao corpo, nos ensinamentos bíblicos, Deus soprou no corpo e o corpo recebeu o Espírito. Quer dizer, é uma lenda, uma história, um mito, não é verdade. Cada um que nasce, Deus sopra, diz a Bíblia, né? E aí a pessoa recebe a alma de Deus. No sentido de que nós temos a alma de Deus, tudo bem. Deus soprou de si uma alma, que a alma dele está em nós. Mas não é bem assim, né? São metáforas que as pessoas aceitam. Então Kardec vai perguntar, isso todos que não estudaram têm curiosidade, em que momento a alma se une ao corpo? Em que momento a alma se une ao corpo? Ele vai reencarnar. E que momento acontece da alma unir ao corpo e dirigir esse corpo? Vejam bem, é uma pergunta assim, parece simples, mas é muito importante. Tem nuances que, como o espírita, nós temos informações segundo as orientações da Kardec. Então ele diz o seguinte: os espíritos disseram a Kardec, todos, ele disse que nós tínhamos que ouvir vários espíritos, e ele sintetizou. Kardec sintetizava aquilo que os espíritos diziam e tinha uma resposta. Por isso que nós dizemos que o espiritismo foi criado por Allan Kardec. Usa-se o termo codificar desde há muito tempo. Na realidade ele criou, ele fez a pergunta, ouvia a resposta dos espíritos, sintetizava e dava a resposta. Quer dizer, na linguagem futebolística, o cidadão marca o escanteio, vai lá e marca o gol. Mais ou menos assim que Kardec fazia. Ele era o organizador do espiritismo. Então, a pergunta dele: em que momento a alma se une ao corpo? Diz Kardec com essa síntese de ensinamentos dos espíritos. A união da alma começa na concepção. Começa. Está dizendo que na concepção já o espírito é dono da encarnação. Não. Começa o trabalho da encarnação do espírito. Começa na concepção, isto é, como todo ser, seja animal, seja vegetal, para se unir é preciso ter o masculino e o feminino. As plantas também são assim. As plantas se unem dessa mesma forma, masculino e feminino. E a concepção humana é no momento da união da célula espermática masculina e do óvulo feminino. Não tem ciência nenhuma. Ali começa, que nós chamamos de concepção, ali começa a união do espírito ao corpo. Veja bem o termo, começa, não está ainda encarnado. E como é que ocorre isso? Segundo as informações dos espíritos, existe nesse processo de unir na concepção uma espécie de um cordão fluídico, como se fosse uma eletricidade. O espírito liga-se a essa concepção,
E aí esse cordão fluídico é flexível, não quero dizer que o espírito está amarrado. Isso aqui é um detalhe importante. Ele não está amarrado, ele está unido, mas não está definitivamente ligado. Isso quer dizer, ele tem uma certa liberdade ainda, né? Então ele está dizendo que através desse cordão fluídico, ele começa a participar da formação do seu próprio corpo. É interessante isso. Que a gente pensa dentro das religiões que nós temos um corpo e Deus coloca um espírito. E na linguagem espírita, nós somos consciência, nós somos espíritos e que vamos desenvolvendo o nosso corpo. As células vão se multiplicando pelas leis da genética, mas o espírito vai presidindo isso daí, o desenvolvimento. Isso é importantíssimo para nós entendermos, né? Então, ele tem esse cordão fluídico que se liga ao corpo. E que esse cordão fluídico vai se, digamos, apertando cada vez mais, vai se aproximando mais até o momento do nascimento. Então, quando ele se liga, ele tem uma certa maleabilidade. E ele vai aos poucos, à medida que o corpo começa a desenvolver-se, multiplicar, e ele vai se aproximando cada vez mais, fazendo uma ligação que só ocorrerá definitivamente na hora que, ao grito do ser em nascimento, o grito vaginal que se diz, né? Quando a criança dá o primeiro grito, aí é sinal de que o espírito agora está ligado ao corpo. Interessante isso, né? Porque isso é meio vago, ninguém pensa assim, pensa no nascimento e acabou. Então essas explicações são dadas pelos espíritos, né? E que esse grito da criança é quando o espírito, esse cordão fluídico ligou-se, estreitou-se e há um novo ser, o nascimento de uma nova criança. Bonito, até poético, né? É até poético. Bom, então aí ocorreu a encarnação, ou reencarnação, que já havia vindo outras. Aí ocorreu a reencarnação. Mas Kardec não para aí, ele quer saber mais, nas perguntas que faz aos espíritos, sobre o que ocorre aí. Ponto. O espírito está reencarnado, já está no mundo dos vivos, entre aspas, porque ele é vivo, mas está no mundo carnal. Aí ele pergunta, às vezes que o espírito já está encarnado, ele diz: a união entre os espíritos e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Quer dizer, ele está unido por um cordão fluídico. Ele está perguntando se isso aí é definitivo, o espírito não pode voltar atrás. Se uma vez ligado, não tem jeito, ele vai ter que usar esse corpo, vai ter que se ligar e vai começar uma vida. Então a pergunta dele é nesse sentido: a união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Uma pergunta muito inteligente. Pergunta ainda, continuando: durante esse período, o espírito poderia voltar atrás? Ele poderia não querer mais encarnar para o corpo que lhe foi destinado? Então, uma pergunta que Kardec está fazendo: se o espírito pode dar no pé. Ele está para encarnar e ele vai enfrentar essa situação. Será que ele pode cair fora e largar o corpo? E nós sabemos que, pelo dia a dia, sem ser espírita, que há muitos casos de crianças que chegam, o corpo vem a morrer e o espírito, obviamente, se desliga do corpo. Se ainda não nasceu, se ainda está estreitando os laços, pode ocorrer da morte do corpo, por fenômenos mais variados, e o espírito cai fora. Essa pergunta, ele faz essa pergunta. Agora, eis a resposta que ele conseguiu
através de perguntas aos espíritos. Os espíritos, cada um respondendo de uma forma, diz o seguinte: a união é definitiva no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Quer dizer, eu já ouvi gente dizer assim, que a pessoa morreu e foi para outro corpo. Impossível até, né? Depois, se um espírito está encarnado num corpo, se o outro desencarna, não tem jeito dele ocupar aquele corpo. Pode manifestar-se, né? Então, a união é definitiva no sentido que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Quer dizer, se o espírito desistiu, se outro espírito poderia ocupar aquele corpo. Ele está dizendo que não, né? A união definitiva é só para o espírito. Quer dizer, aquele corpo é para aquele espírito. Não tem jeito de dizer, agora vem você aqui, ocupa o lugar dele. Não tem, porque já foi ligado os laços fluídicos e o corpo está desenvolvendo suas células, seu corpo celular. Então é definitiva nesse sentido. Ninguém ocupa aquele corpo. De novo, o corpo morre, mas aquele corpo, aquele espírito ocupa mais. Mas, como os laços, os espíritos estão respondendo a Kardec, mas como os laços que o prendem ao corpo são ainda muito fracos, quer dizer, essa ligação fluídica do espírito ao corpo, eles estão dizendo que é uma ligação ainda muito fraca, muito tênue, muito fraca, facilmente se rompem. Quer dizer, pode se romper o cordão fluídico do espírito que está vinculado àquele corpo. E como esse cordão fluídico ainda não é forte, ele ainda é fraco, ele pode romper. Muito embora outro espírito não possa ocupar, mas pode romper. Diz-lhes assim: rompe e pode ser rompido pela vontade do espírito. Rompem-se por problemas orgânicos, por problema da própria genética, do próprio nascimento, pode romper. Mas também pela vontade do espírito, o espírito que está preparando para reencarnar. Por vontade própria, o espírito pode se recuar. Vejam, portanto, a reencarnação do cigarro parece uma coisa tão simples, né? Mas o espírito pode voltar atrás. Ele escolheu para renascer uma determinada prova, que nós, quando renascemos, nós temos determinada prova que nós escolhemos para aqui desenvolver um projeto de vida. Nós temos um projeto de vida. Quando voltamos à Terra para reencarnar, nós temos um projeto. Claro que esse projeto pode não vingar, mas eu posso dizer, na minha reencarnação, na próxima, eu vou fazer esse trabalho. Vou fazer esse trabalho. E às vezes o próprio espírito escolhe uma situação até dificultosa para ele, em razão dos erros cometidos. Ele quer agora uma outra situação para que ele possa evoluir. Então, nesse caso, a criança não vinga, quer dizer, não nasce, porque o espírito caiu fora, ou por problemas que teve no próprio organismo no nascimento. Aí Kardec pergunta novamente: o que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de nascer? Ele escolheu o corpo, está lá preparando, está ligando célula por célula, a fluidificação, está formando o organismo. Mas se acontecer morrer, o corpo físico, ele está funcionando ali, mecanicamente. Se ele morrer, o que acontece com o espírito? Escolhe outro. Quer dizer, ele vai voltar à espiritualidade e vai escolher outra encarnação. Vai começar uma outra encarnação.
É claro que isso, quem não é espírito, ou quem não conhece os estudos sobre a reencarnação, não vão aceitar isso, né? Morreu, morreu. Volta o anjinho, volta a ser anjinho com Deus, e enterra o corpo, e as igrejas dizem, não, o anjinho volta para Deus, conta toda aquela historinha. Quando o anjo também é mitológico, os tipos de anjos, isso é criado para teologia da igreja. Os anjos, que às vezes eu questiono, se nós temos o livre-arbítrio, como é que nós vamos ter o anjo de guarda? Nós somos dotados do livre-arbítrio, podemos fazer o que quiser, podemos quebrar a cara e consertar, podemos. Mas se tem um anjo que não permite, ou permite, acabou o teu livre-arbítrio. É uma questão até de análise nesse livro que eu lancei agora. Seja feita a sua vontade. A força do querer. Nesse livro eu abordo bem esse aspecto do livre-arbítrio e a força externa, que deixa ou não deixa. Muito bem. E aí então ele vai escolher outro corpo. Mas Kardec pergunta: qual pode ser a utilidade dessa morte prematura? Qual que é a utilidade dessa morte prematura? Deste ponto de vista espiritual, que finalidade tem? O senhor está falando de aborto nessa morte, ou é uma morte assim orgânica? Não, aqui vai se falar em aborto depois, que daí e também é uma morte, e existem vários tipos de aborto, né? Que a mulher não deu causa, o organismo, problema orgânico, né? E existe o aborto criminoso, quando a pessoa tira a criança, né? Aborta a criança, que está tudo ligadinho, os fluidos estão para nascer, ligar o corpo, está para nascer e é abortado, né? Quer dizer, um ato em que não existe em direito, que nós chamamos de legítima defesa. Se alguém quer matar alguém, até o Espiritismo fala que em legítima defesa tudo bem, e o Código Penal também. Legítima defesa, se alguém vai te matar, você, se antes você conseguir, você não é crime, daí começa outra atividade. Mas o aborto, depois, é um assunto que eu vou falar depois. O aborto é algo criminal porque não dá à vítima, se é que podemos chamar de vítima, o direito de defesa. A criança é expelida do útero materno, brutalmente arrancada, desligado o fluido do espírito que está para nascer. É um negócio animalesco. Esse é um ato criminoso. Depois nós vamos abordar, até de crianças que nascem juntas, nós vamos abordar isso aí numa próxima exposição. Mas também pode ocorrer aborto. Nós sabemos, as mulheres sabem aborto. Às vezes um remédio que tomam, uma coisa pode ser abortada. Então, qual que é a utilidade que Kardec questiona os espíritos dessas mortes prematuras? Quer dizer, antes dos 9 meses, no caso, normal, qual é a finalidade dessa morte prematura? Os espíritos respondem, e aí vem a questão do aborto, só que nós não vamos falar do aborto agora. As imperfeições da matéria. Quer dizer, às vezes, como nós temos a liberdade de raciocinar, as pessoas já podem dizer, não, porque ele devia para fulano, fez isso no passado, já colocar o espírito disso aí. Kardec está dizendo que pode ter imperfeição da matéria, não tem nada de ligação com vidas do passado. O corpo rejeitou, o organismo rejeitou, houve imperfeição da matéria, e ocorre isto muito frequentemente, dizem os espíritos. Para a gente não tornar mística a coisa, né? Não tornar mística. Quer dizer, morreu antes de nascer, os espíritas, de um modo geral, já começam a criar fantasias também. Não, porque aconteceu isso, porque o pai era inimigo do fulano, e aí temos que tomar cuidado com essas respostas, porque são respostas do movimento espírita, não da doutrina espírita. A doutrina não fala isso. Diz que a maioria dos casos, diz a grande maioria dos casos, imperfeição da matéria. Que a mulher perde o neném, automaticamente dá esse desenlace do espírito que está para nascer.
E qual então, aqui vem outro detalhe, isso aqui é da doutrina espírita, não é do movimento. Existe a doutrina e existe o movimento. A doutrina diz uma coisa, o movimento cria uma série de historinhas. Qual a utilidade de o espírito encarnar-se num corpo que morre poucos dias depois de nascer? Às vezes nem é natimorto. O espírito dá o grito, nasceu. Já nasceu, o médico já dá o tapinha, a criança grita, nasceu. Já está encarnado, já está realmente unido ao corpo. E o Kardec está perguntando, e qual a finalidade então? Qual a finalidade então do espírito encarnar num corpo que vive 1 hora, 2 horas, ou pouco após o nascimento? Que finalidade é? O que adiantou todo esse trabalho, esse processo de 9 meses, de cuidado da mãe, e o neném nasce e morre? Qual a finalidade? Agora aqui a resposta também dos espíritos, não é do movimento espírita. O movimento é nós aqui, que criamos e falamos. O ser não tem consciência plena da sua existência. Quer dizer, o espírito, ele não tem consciência plena da sua existência, ele encarnou. Ele diz, a importância da morte é quase nula para o espírito, porque ele encarnou tudo certinho, e o corpo morre, e ele cai fora. Então, qual é a finalidade disso? Estou dizendo, a importância é quase nula para o espírito, porque ele não aproveitou a encarnação, ele não aproveitou a vida para poder exercitar os seus valores espirituais, para que o seu espírito evoluísse. Não teve nada, não aproveitou nada, só esse transe de 9 meses. Muitas vezes, e aqui que vem um detalhe, os espíritas dizem, e o espiritismo diz, muitas vezes é como prova para os pais. Aqui já está trazendo a análise, a responsabilidade do pai que vê o rebento nascer e morrer. Diz que é mais uma prova para os pais. Quer dizer, não é uma prova para o nascituro, para o espírito, mas para os pais que vê o seu sonho, muitas vezes é o primeiro filho, desabrochar aquele sonho com a morte de um filho recém-nascido. Uma dor é uma prova para os pais, obviamente para repensar a vida, né? Que o nascimento de um filho é um repensar de vida, é um repensar para os pais a responsabilidade daquele ser que vem para ser educado, vem para ser ele mesmo, os pais apenas orientando para que ele seja ele mesmo, não para ser o que o pai quer, que geralmente é o que acontece, é isso, o filho tem que ser o que o pai quer. Até a religião dos filhos não são a religião deles, a religião dos filhos é a religião dos pais. Já pensaram nisso? A religião do filho é a religião do pai. E aí a criança leva para a vida aqueles ensinamentos que os pais transmitiram, ensinamentos religiosos, e a criança grava aquilo, forma a lei, e ele passa a viver aquilo, até que um dia ele pode, no despertar da maturidade, dizer, eu não quero isso não aceito mais isso. Aí às vezes ele foge da própria igreja, da própria religião, dá um transtorno dos pais, porque cada um de nós temos a responsabilidade de sermos nós mesmos. Quantas vezes a gente encontra pessoas que seguem determinado ensinamento religioso, a gente diz, mas você acredita? Não, mas Deus castiga isso. Não pode. Quer dizer, ele nem sabe o que está pensando, até o dia que ele diz, mas Deus não castiga ninguém. Claro que não. Não existe castigo de Deus. Porque Deus não é pessoa, é que nós gravamos, a religião cristã transmitiu isto à cabeça dos filhos e a nós, que Deus é um papaizão que está lá em cima, está sentado, e Ele está olhando cada um de nós e vendo se erramos, se acertamos. Não existe Deus pessoa. Esse Deus chamado antropomórfico ficou, forma de homem, não existe esse Deus. A resposta do livro dos Espíritos é que Deus é uma energia cósmica, é uma inteligência, mas com essa inteligência fica por conta de cada um. Cada um cria a imagem de Deus.
Porque Deus não é pessoa. Deus, aquilo que nós chamamos de Deus, se expressa através de leis universais. Deus, essa inteligência suprema do universo, ele se expressa através das leis eternas, as leis naturais. Por isso que nós não podemos, por exemplo, querer pedir para Deus que tire isso de mim, tire esse sacrifício meu, não me abandone. Na realidade, o que se está querendo é que você se alinhe à lei de Deus, para que você vibre em consonância com as leis de Deus. Quando você vibra em consonância com as leis de Deus, há o plug, há a conexão, você está ligado a esta energia cósmica através do seu pensamento. É difícil às vezes a pessoa entender, porque nós estamos acostumados a pensar de Deus assim, né? Você tem algum problema, você vai pedir para Deus, vai que Deus faz. Eu vou pedir porque Deus vai fazer, Deus vai me perdoar. Quer dizer, eu quero que Deus faça, eu quero que Deus derrogue a lei natural, eu quero que Deus faça milagre. Às vezes que eu peço para Deus fazer um milagre, eu quero que Ele derrogue a lei, porque milagre não existe. Milagre não existe. Então, existem essas duas posições. Naquela em que eu quero que Deus faça por mim, que é o que acontece em todas as igrejas, Deus faça isso por mim, tire esse problema para mim. Tá? Quer dizer, eu quero que Deus me perdoe, que Deus me permita isso, Deus. Não, é de mim, da minha pessoa, para me pedir para Deus. Existe aquela em que a vontade é o meu livre-arbítrio, o qual eu perfilho. A vontade é minha. Nós adquirimos o livre-arbítrio, a liberdade de escolher. E esta é a pedagogia divina, se nós podemos usar assim. Pelo livre-arbítrio eu erro, acerto. Se eu errar, eu volto atrás, corrijo, e eu vou aprender através do livre-arbítrio, da liberdade de escolha. Deus não pode interferir no nosso livre-arbítrio, porque nós somos a faísca dele, porque nós somos o sopro dele, podemos usar aqui o termo, nós somos a energia dele, nós somos a essência de Deus, nós somos Deus, nós desenvolvemos o nosso Deus, nós desenvolvemos. Bom, então, vamos ver mais uma pergunta aqui, vamos deixar para a próxima, né? Vamos ver mais uma perguntinha aqui do Livro dos Espíritos. Uma vez unido ao corpo da criança, pergunta de Kardec, uma vez unido ao corpo da criança, e quando já não é mais possível voltar atrás, está dizendo da possibilidade do espírito não continuar, o espírito lamenta algumas vezes a escolha que fez. Aqui veja que é livre-arbítrio, escolha. Você escolhe. A pessoa não pode escolher por você. Aliás, existe um momento da vida que alguém escolhe por nós. Quando nós somos imaturos, os pais escolhem para nós, faça isso, faça aquilo. E o livre-arbítrio nosso, inclusive, ele é bem fraquinho quando nós começamos a ter a liberdade de escolha. Aí nós precisamos ser conduzidos por outro. Até que eu sou eu mesmo. À medida que eu atinjo a maturidade, eu escolho. Errei, faz de novo, faz o feedback, começa de novo. Então, uma vez unido ao corpo da criança, e quando lhe não é possível voltar atrás, o espírito lamenta algumas vezes a escolha que fez, porque o espírito pode escolher um tipo de encarnação e que, na realidade, ele não está bem ciente que aquilo seria o ideal para ele agora, que ele tinha que aprender mais, que nem nós aqui na Terra. Você quer alguma coisa que você não está capacitado, às vezes você escolhe e depois você quebra a cara, porque você não foi capaz de realizar aquilo, porque não estava preparado. A gente vê isso muito nos cargos políticos. Coloca-se uma pessoa num cargo, não porque ela é capaz, ou porque ela está madura,
mas porque ela prestou serviços políticos, então coloca o cidadão lá e ele come pela mão dos outros, os outros que orientam o que ele deve fazer. Ele não escolhe, outros escolhem. E aí dá essa confusão toda. Muito bem. Então, quanto a essa resposta, o Kardec diz que queres perguntar como o homem, se ele se queixa a vida que tem, desejaria outra? Diz sim. Se lamenta escolher o que fez? Não. Pois sabe que a escolheu. Depois de encarnado, o espírito não pode se arrepender. Depois de encarnado, o espírito não pode se arrepender de uma escolha de que não tem consciência. Quer dizer, depois de encarnado, não tem jeito de voltar atrás. Você está no corpo, você vai enfrentar as adversidades normais da vida até o desencarne. Você vai ter os problemas que a vida vão nos oferecer como aprendizagem. Nós vamos aprender aí com os nossos erros. Nós vamos aprender com as nossas tentações, como diz a linguagem bíblica. Diz que o Espírito é tentado, nós somos tentados. E aí, até no Evangelho, a oração Pai Nosso diz: não me deixeis cair em tentação. Bom, mas a tentação é a prova. A tentação são os problemas, são as dificuldades que eu vou enfrentar, é com ela que eu vou aprender. Se eu não tiver a prova, não tiver as dificuldades, eu vou ficar quietinho, imaturo, não vou aprender, vou ser um coitadinho, mas não desenvolvi a plenitude do meu eu, a plenitude do Espírito, porque nós somos um ser divino em potência. Quer dizer, nós temos a potencialidade divina em nós. Todos aqui têm. Todos aqui são Deus em potência. Deus em potência. Assim como a semente plantada na terra é uma árvore em potência. Você plantou a semente, ela vai enfrentar todas as dificuldades de clima, de calor, de seca. Ela vai lutar, a semente ela desabrocha para nascer uma árvore esplendorosa, dando flores e dando frutos. Nós vamos enfrentar também, para que a nossa potência desenvolva, vamos enfrentar todas as adversidades. E temos que enfrentar. Por isso não adianta dizer: tira de mim esse sofrimento. Mas se eu vou pedir para tirar o sofrimento, eu não vou crescer. Diante das agruras, a primeira coisa que a pessoa fala: eu vou pedir para Deus, vou pedir para Deus. Mas vai tirar de você o mecanismo de aprendizagem. É a mesma coisa que o aluninho, né, professor? Diz assim: não dá prova não, professor. Não me dê prova não, eu não quero passar por essa prova. Tem que passar para a prova para ver se você aprendeu. Muito bem. Então, arrepender não pode. O espírito não pode arrepender de uma escolha que não tem consciência. Pode, no entanto, achar a carga pesada demais. A prova que ele escolheu está pesada demais. E aí o que pode acontecer? O famoso suicídio. A morte de si mesmo, matar a si mesmo, suicídio. Quando as pessoas estão em desespero porque não suportam os problemas que têm que enfrentar, quando em situação gritante, desarmoniosa para a alma, ele não encontra a solução, acha que a solução é sair do corpo, é morrer, porque vai acabar tudo. Mas como espírita nós sabemos que não vai acabar tudo. Você pode se matar. Você vai passar os percalços todos do corpo lá, apodrecendo, desintegrando, e o espírito em desespero, porque ele não cumpriu a sua responsabilidade. O suicídio é uma loucura, é o abandono da responsabilidade com Deus em nós, de desenvolver a potência divina através desses obstáculos. Então, suicidar-se é acovardar-se diante dos problemas. Os problemas surgiram para nós crescermos, para nós evoluirmos, para nós aprendermos.
E eu vou parar por aqui, porque isso aqui dá falar a noite inteira, e vou deixar para os outros. Nós vamos falar no próximo mês, vou dar uma sequência disso aqui, vamos falar dos natimortos, vamos falar do aborto, né, que a professora falou, e nós vamos questionar essas coisas, analisar, colocando na nossa vida. Muito obrigado.